gente só abre aqui o Visual Studio. E o nosso próximo passo é fazermos um update do nosso... Já fizemos o get, já fizemos um post, já fizemos o delete, que é um update, né? Na verdade, a gente usou o put. E agora vamos fazer o update do método, utilizando a mesma lógica do que nós fizemos com o get. Eu acho que eu não salvei aqui e acabei por perder a minha... o meu delete. Deixa eu ver aqui. É exatamente isso que aconteceu. Students. Não faz mal, isso está gravado. Então não tem... Mas é muito chato, porque eu precisava que eu tivesse guardado isso antes de fechar. Deixa eu ver só... Antes, deixa eu ver se só estou abrindo a aplicação correta. Não estou. Pera lá. Ok, solutions. Não é essa. É essa. Agora sim, acho que agora vai estar certo. Isso mesmo. Temos um delete student. Então a gente passa o que a gente vai fazer, malta. Vamos primeiro mexer no controlador, como a gente fez da outra vez, no controller, e depois vamos mexer no UI, no front-end. Basicamente isso. No front-end a gente vai ter uma página para editar, que não vai ser a página de add. A gente poderia utilizar a página para adição, que é essa aqui, de adicionar o student, para fazer também e provavelmente é o que a gente vai fazer. Para fazer também o edit. E a gente vai simplesmente modificar aqui o endereço, em vez de ser o add, vai ser o update, e os dois endereços vão funcionar. O add vai ser sempre novo e o edit vai ser sempre o utilizador que nós pretendemos modificar. Então vamos agora, primeiro aqui no nosso controller, a gente vai fazer duas coisas. A primeira delas é pegar um utilizador. A gente vai fazer um método get para pegar o utilizador pelo nome, pelo ID, e depois o segundo método vai ser parecido com esse, vai ser um put para alterar o utilizador com o ID. Por quê? Porque primeiro eu quero saber quem é o utilizador que eu quero alterar, e depois eu quero especificar o que é que eu vou alterar desse utilizador. Então, deixa eu só dizer o que é que vai ser feito aqui. Então, eu vou criar um método novo, que vai ser, vou abrir parênteses retos, http get. Nós vamos aqui endereçar o endpoint para o students, barra, como ele está sugerindo aqui, ID. Exatamente como ele está sugerindo. E aí vamos colocar um public async task, que vai retornar um utilizador, que vai ser um estudante. Então, student get student async, abre e fecha parênteses, int id. É isso que nós vamos passar. Abrimos chavetas e fechamos. E aqui das chavetas vamos fazer a nossa procura. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer aqui vamos buscar um estudante a partir de uma condição parecida como essa aqui. Então vamos fazer var student vai ser igual a await business context.students.where A gente pode fazer o where, em vez do where o first ou de full, ele está sugerindo aqui o where, vou fazer um tab, exatamente como está aqui. Ok, e vai pegar o estudante que tem lá na nossa entidade e vai passar para esse aqui. Por que dá erro aqui? Porque o estudante que a gente está passando não tem surname, nem address, nem nada disso.
eu vou sugerir a gente adicionar aqui no nosso estudante o address. Então, eu vou vir aqui em Solution Explorer. Acho que encaixou aqui. Isso. Vou na nossa API, na classe Student. Carrego 2 vezes nela. E vamos adicionar aqui um public string surname. Por quê? Eu não vou adicionar os outros. Eu só quero modificar um campo, por exemplo, sobrenome. Só isso, né? Eu não vou. Os outros são iguais. Então agora eu vou já guardei lá. Isso aqui fica assim. Eu tenho ID, name, surname lá. E aqui ele está fazendo o first default async. O que acontece? Aqui ele faz a query, aqui ele faz o select dos dados para converter os dados que vêm aqui da nossa busca, da nossa query, para esses dados aqui. A gente poderia adicionar aqui também um first default. Mas se a gente fizesse isso, ele ia buscar sem o select. Por isso que, por exemplo, o first default ele fica no final. Para permitir que a gente possa utilizar o select junto com o where. Ou seja, eu faço um where, que é uma query, digo que essa query ela vai selecionar os dados que vão vir dentro dela na seguinte condição, e tudo que for vir nela vai ser chamado de x. Esse x vai passar os dados para o novo estudante. Esse novo estudante é o estudante da nossa API e não é o nosso estudante da entidade, porque o estudante da entidade ele tem outro formato. E os dados do estudante, que vai vir no X, que é da entidade, vão ser passados aos dados do estudante, que vem aqui como new student, da nossa API. Aí a gente vai checar. If student igual a null, return new student. Só isso. Se não, a gente retorna o estudante. O que a gente está fazendo? Ele vai buscar os dados na base de dados. Se os dados preencherem essa variável local, esse objeto vai ser criado. Se esse objeto for criado, ele não vai ser nulo. Se ele não for criado, ele vai ser nulo. E se ele for nulo, a gente vai retornar na aplicação, vai retornar no nosso endpoint um estudante vazio, sem dados. Se o estudante não tem nada, não tem informação nenhuma, significa dizer que aquele estudante não existe. Se ele existe, não vai passar por esse return e ele vai dar um return com a resposta do estudante que veio aqui. Tá? Tão simples quanto isso. Então, a gente vai buscar o estudante pelo ID. Tá? Primeiro passo. Agora, a gente vai adicionar um segundo método, que é o método update, para atualizar o estudante. Esse método vai ser um HTTP put students, e o estudante vai vir no body, vai vir assim. Certo? O método vai ser um public async task. iAction pode ser um iAction result, como ele está sugerindo aqui. E ele vai fazer o seguinte, vai update student from body, vai vir um estudante. Esse estudante, eu não vou deixar que ele seja vazio, ele vai vir sempre alguma coisa, vai ser passado. E aqui já não precisa de checar se ele é nulo, porque ele não vai vir nulo, ele vai ser criado aqui. Nesse estudante, quando ele vier, se o ID for diferente, for menor ou igual a zero, é porque esse estudante não existe, e ele vai dar um retorno dizendo que o estudante é inválido. Depois vai procurar o estudante, certo? Ele vai lá na DB. Primeiro ele checa se ele veio vazio, né? Se o ID veio preenchido. Se veio preenchido, ok. Depois ele vai buscar o estudante na DB
através do Student ID. Ele vai, de maneira assíncrona, vai procurar ele. E vai checar se o estudante existe. Se ele existe, tá? Ele não vai passar aqui, porque aqui ele vai, se existe, ele vai ser criado, não vai ser nulo. Aqui ele é nulo, o estudante vai aparecer como nulo e vai dizer, olha, o estudante não foi encontrado. E tem esse return. Se ele existe, o que, é que a gente vai fazer? Vai modificar o nome desse estudante, que aqui existe, para o estudante que está vindo no nosso parâmetro. Por quê? O parâmetro vai vir lá da nossa aplicação web com os dados modificados. Esses dados modificados vêm nesse parâmetro e esse parâmetro vai passar os seus dados para o estudante que foi encontrado na nossa DB a partir do find async. Ou seja, no find ele vai buscar o estudante na DB, encontra ele, e aí vai, com esse utilizador encontrado, o estudante encontrado, nós vamos atualizar os dados para os dados do utilizador que nós modificamos no nosso front-end. Tão simples quanto isso. Ou seja, o que eu vou receber aqui, basicamente, vai ser o ID para procurar esse utilizador aqui na nossa DB. As informações que a gente tem do utilizador, que a gente pode modificar, vai poder modificar, basicamente são essas: o nome, o sobrenome e o update. O update por quê? O update, sempre que a gente vai fazer alteração na nossa base de dados e a gente tem um campo de updated at, é interessante que a gente diga que houve uma alteração que foi feita naquele momento. Depois é guardado as informações e não é retornado nenhum conteúdo, e esse retorno de não content é um retorno com sucesso. Pronto. Feito isso, a gente vai no nosso UI. Então, agora aqui a gente vem na nossa página Home Razor. Na verdade, eu vou fazer assim. Não, vou continuar. É porque eu ia parar o vídeo para fazer 2 vídeos. Para não ficar um vídeo muito grande. Mas acho que não tem mal. Tá em 2 minutos ainda, não vai ficar tão grande assim. Então, no nosso UI, aqui na nossa página Home Razor, onde nós temos os estudantes na tabela, a gente vai adicionar na coluna Action mais uma ação, que vai ser um botão, digamos, ver utilizador. Certo? Então, aqui, vou copiar isso aqui, exatamente como está. Eu vou só dar uma ajustada aqui, para isso ficar melhor visualizado, ou com uma visualização melhor. Certo? Assim. Pronto. Assim não, vou deixar assim, isso aqui, fica assim. E agora eu vou colocar o copiar isso, e vou colocar aqui embaixo, ou até mesmo antes do botão delete. Vou colocar aqui que ele vai ser, em vez de delete, vai ser, deixa eu ver se tem o view. Table view, se, deixa eu ver se tem se. Eu quero ver um ícone que seja bom para isso. Se view. Table view. Material. Filled. Deixa eu ver se show. Shower não. Queria alguma coisa como olho. Open. Vou colocar uma seta. Arrow. Right. Arrow. Left, right. Pronto. Vou deixar aqui uma seta para a direita. Depois eu vou ver se eu encontro o ícone. Não é muito importante agora. Ah, mas aqui a gente não está colocando... Ah, tem o ícone lá também. E aqui vai ser Open, tá? Open Student. Aqui no método onDelete a gente vai fazer aqui. Vai ser On Open Student. E aqui a gente vai passar, em vez do contexto, somente o contexto.id. Por quê? Porque é só o que eu preciso para poder utilizar o método que nós criamos lá no nosso controller. Então aqui embaixo eu vou fazer um método private async task on open student.
Vamos passar um int id. Abrimos e fechamos chavetas. Int id. Abrimos e fechamos chavetas. E agora vamos na API buscar os dados. Na API, vamos fazer a modificação que é a adição do método getStudent com o id. Então, aqui, vamos fazer um método que nós vamos chamar de getStudentID, como ele está sugerindo aqui. Vai ser uma task student, exatamente como está sugerindo, sem esse método aqui, ou sem esse cancellation token. Pronto. Então, é exatamente igual ao que a gente tem do outro lado. Um get com o endereço students, passando o ID, para retornar o ID como o student como resposta. Esse student é o student da API, o modelo da API. Já temos isso guardado aqui. Então, agora vamos usar essa API, o getStudent, para pegar o utilizador. Certo? Então, isso não vai ser usado aqui, tá? O OpenStudent com o ID vai ser, nós vamos passar os dados na nossa página com o ID do utilizador. Logo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui using. Vou colocar mais em cima. @using. Navigation. Acho que vai ser inject. Deixa eu ver. Isso. Navigation Manager. Isso. Navigation Manager. Vamos chamar o inject Navigation Manager e vamos usá-lo para navegar para a próxima página. Então, vamos fazer aqui await navigation manager ponto navigate eu acho que não tem o navigate to async, tem navigate to só. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, a gente nem adianta ser assíncrono, então eu vou tirar esse async aqui, tá? E vai ser só um private open student, private void open student. E aí nós vamos para a página add student, navigate to para a página add student com o ID. A gente poderia modificar esse endereço aqui para um edit student, por exemplo. Mas vamos deixar assim, o add student barra ID. Porque quando chegar aqui, ó, na nossa página add student, a gente já fez isso em outro momento. Nós vamos colocar um segundo endereço para o page, que é barra add student barra abre chavetas e fecha e escreve do jeito que está ali, ó, id int, fecha aspas, do jeito exatamente como está aqui. Eu vou colocar o id maiúsculo porque a gente vai utilizar uma Pascal Case, uma propriedade em Pascal Case para isso. Então, aqui na página, para recebermos esse ID, que vai ser passado pela navegação no browser, aqui na URL, vai vir URL barra, por exemplo, barra número 1, que é o ID do utilizador. Então, nós vamos fazer o seguinte, criamos aqui um parâmetro. Esse parâmetro tem que ser público, e nós vamos chamá-lo de int id getSet. O que isso faz? Isso faz com que esse ID aqui, quando for colocado no URL na navegação, ele guarde essa informação aqui nesse ID. Tá? Se esse ID existe, então nós estamos criando um utilizador novo. E se é um utilizador novo, nós vamos fazer uma ação diferente, certo? Então, vamos agora buscar o utilizador. Ele está sugerindo aqui que a gente crie o protect override async, task async e busque o estudante, do jeito que está aqui. Eu vou fazer tab. E o método que nós vamos utilizar é o seguinte.
ele vai buscar o ID. Se o ID for maior que 0, porque precisa ser maior que 0, o novo estudante, que é esse aqui, ele vai deixar de ser vazio e vai passar a ter informação. Qual é a informação? A informação que vai vir da API, que é getStudent async, pelo ID. E aí o utilizador passa a ter dados preenchidos. Vou colocar mais informação aqui, ó, na nossa página, como por exemplo o sobrenome. Vai ser o surname. E aqui vai ser surname. Vamos alterar só umas coisinhas aqui, que é vir aqui no Bootstrap e vamos pegar aqui no formulário do Bootstrap, no Form Control, essas características aqui, ó, para a gente ter algo parecido com isso. Então, aqui vamos colocar a class label para o e-mail, aqui assim, e aqui para o input, vamos pegar aqui essa class form control e colocar aqui no input text, nesse aqui. Mesma coisa nesse. E aqui também para a label. Porque a gente viu que quando vamos escrever, desaparece lá a borda do input text. Então, agora a gente tem o botão. Eu vou colocar aqui o botão, uma class também. btn primary, para ficar mais interessante a visualização do botão. E agora a gente já tem quase tudo, ou seja, quando carregarmos a página, quando carregarmos a aplicação, vamos ter uma lista. Essa lista, a partir dessa lista, vamos carregar no utilizador, vamos para outra página, e nessa página, se estiver preenchido o ID, nós vamos ter uma página de adição em vez de adição. Tá? Antes de mais, eu vou modificar aqui esse addStudent para uma informação aqui. Eu vou criar um string private string form title e vou colocar aqui do jeito que ele está sugerindo. Se o ID for maior que 0, a gente está editando. Se não, ele está adicionando. Logo, aqui eu vou colocar o meu arroba form title. Isso vai dizer que o nosso formulário vai ter um título que ou vai ser editar ou vai ser adicionar. Última coisa que falta, acho que já não falta nada, é testarmos. Então vamos ver agora aqui o start. Deixa eu ver só se o Docker está a funcionar. Está em running. Vamos startar aqui a aplicação. Pronto, eu tenho aqui a Yara, o Open e o Delete. Se eu vou carregar aqui no Open, ele abriu aqui, ó, a página Estudantes com o add student /set. Só isso. Eu vou parar